Seja bem-vindo à 172ª aula do curso de funções do canal Passo a Passo. Nesta aula, irei abordar o que é o sistema de inequações. Porém, antes de entrar no tema desta aula, eu tenho aqui um recado para deixar para vocês. Todo o conteúdo disponível neste canal ele é gratuito, mas se você desejar contribuir voluntariamente com este canal, você pode contribuir nesta conta ou através do Apoia-se, cujo link estará na descrição deste vídeo. Agora, voltando aqui ao tema deste vídeo. A resolução de um sistema de inequações pode ser feita a partir do estudo dos sinais de uma função para cada inequação, separadamente, seguido da determinação da intersecção dos conjuntos verdades, ou conjunto solução, dessas inequações. Bom, o que isso quer dizer? Primeiramente, sistema de inequações é simplesmente quando você tem mais de uma inequação. E você tem que resolver esse sistema com mais de uma inequação de forma que os conjuntos verdades, fazendo a intersecção entre os conjuntos verdades e achando uma solução que esteja adequada às inequações que fazem parte desse sistema. Por exemplo, imagine um sistema com duas inequações. Eu vou achar o conjunto verdade da primeira inequação, da segunda inequação, e depois eu vou ter que interseccionar esses dois conjuntos verdades e achar uma solução que esteja adequada a ambas as inequações presentes no sistema. E o mesmo vai valer se o sistema tiver 3 inequações, 4, 5 ou 10. Agora eu vou aqui aplicar uns exemplos para ficar mais fácil de entender isso. Pegando aqui, meu sistema de inequação tem aqui x ao quadrado menos 6x mais 9 maior ou no mínimo igual a zero. E aqui eu tenho minha outra inequação, 13 de x menos 6 maior que zero. O primeiro passo para resolver o sistema é determinar os zeros das funções. Eu vou pegar aqui a minha primeira função presente na minha primeira inequação, vou chamar de f de x. Vou pegar a minha segunda função presente aqui na minha segunda inequação dentro do sistema e vou chamar o que? De g de x. Depois, vou determinar os zeros. O que é determinar zero? Determinar zero é achar as raízes. Para achar as raízes de uma função do segundo grau, que é o que eu tenho aqui na minha f de x, o que eu tenho que fazer? Primeiro passo, destacar os coeficientes a, b e c. Coeficiente a é sempre o valor que multiplica a variável x que está elevado ao quadrado. Coeficiente b é sempre o valor que multiplica a variável x que não estiver elevado ao quadrado, que está elevado a 1. Quando você não vê aqui o expoente, quer dizer que o expoente é 1. Não se escreve o 1, por quê? Porque qualquer coisa elevada a 1 é ela mesma. Por isso que só fica aqui o x. Agora, o coeficiente c, o que ele é? Ele é a constante. Ele é o elemento do conjunto dos reais que não multiplica variável nenhuma. Agora que eu destaquei os coeficientes, o próximo passo é calcular o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Portanto, o delta vai ser igual ao quê? Menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, que é 9. Menos 6 ao quadrado é 36. Menos 4 vezes menos 1, menos 4 vezes 9, menos 36. 36 menos 36, 0. Portanto, delta é igual a 0. O que isso quer dizer quando delta é igual a 0? Quer dizer que a minha função que eu tenho aqui vai apresentar o quê? Apenas um ponto onde ela vai tocar no eixo x. Quer dizer que a primeira e a segunda raízes terão o mesmo valor. E eu vou aqui comprovar isso aplicando Bhaskara. Bhaskara é igual ao quê? Menos b mais ou menos a esquadra de delta sobre 2 vezes a. Portanto, eu vou ter menos 6, que é o valor de b, mais ou menos a esquadra de delta, que vale 0, dividido por 2 vezes 1, que é o valor de a. Negativo vezes negativo, positivo. Então, eu vou ter 6 mais ou menos 0, raiz quadrada de 0 é o próprio 0, dividido por 2. Agora, por que 6 positivo, gente? Esse sinal negativo aqui representa que tem menos 1 multiplicando o valor de b. Aqui, quando você tem aqui menos b, é menos 1 multiplicando b. E o que isso quer dizer? Menos 1 vezes menos 6, 6 positivo. Sendo assim, minha primeira raiz vai ser o quê? 6 mais 0 dividido por 2. 6 mais 0, 6 dividido por 2, 3. Segunda raiz, 6 menos 0 dividido por 2. 6 menos 0, 6 dividido por 2, 3. Portanto, minhas duas raízes têm o mesmo valor. Agora, que eu achei as raízes da minha f de x, vou achar a raiz da minha g de x. Minha g de x é uma função polinomial do primeiro grau.
Coeficiente angular aqui, ó, sempre o valor que multiplica a variável x, né, em função polinomial do primeiro grau. E o coeficiente linear é a constante, é aquele elemento dos conjuntos dos reais que não multiplica variável nenhuma. Então, para achar as raízes aqui da minha g de x, que eu tenho que fazer? Igual ela a zero. Pego o menos 6, passo para o outro lado da igualdade. A mudar de lado, ele muda de sinal, então vai ficar 6 positivo. E para achar o valor de x, o que eu tenho que fazer? Pegar o 3 que está multiplicando o x, passar para o outro lado. Se ele passa para o outro lado, ele vai dividindo. Então, tenho 6 dividido por 3, 2. Portanto, a raiz da minha g de x é 2. Sendo assim, ó, eu vou poder analisar os sinais das minhas duas funções. A minha f de x, por ser apenas um ponto onde ela toca no eixo x, né? Que é em x igual a 3. Ela tem a concavidade voltada para cima, por quê? Porque o coeficiente a, que é o valor que multiplica a variável x ao quadrado, é maior que zero. Sempre que o coeficiente a for positivo, minha parada tem a concavidade voltada para cima. Sempre que meu delta for igual a zero, tem apenas uma raiz, e ela vai ter esta configuração de sinais. Antes do valor da raiz, correspondentes em y positivo para qualquer valor de x. Após a minha raiz, correspondente em y positivo para qualquer valor de x. O que isso quer dizer? Se eu botar aqui, ó, qualquer valor maior que 3 no lugar do x, eu vou ter um y positivo. Se eu botar qualquer valor menor que 3, também vou ter um y positivo. Imagina que eu bote aqui, ó, 1 no lugar do x. 1 ao quadrado é 1. Menos 6 vezes 1, menos 6. 1 mais 9, 10. 10 menos 6, 4. Quer dizer o quê? X igual a 1 e y igual a 4. Isso vai valer para qualquer valor, ó, menor que 3 ou maior que 3. E no 3, eu tenho zero, né? Eu zero a minha função, que é onde ela toca aqui no eixo x, né? Agora aqui, ó, na minha g de x, é uma função crescente. Como é que eu sei que é uma função crescente? Eu sei que ela é uma função crescente porque o meu coeficiente angular da minha função aqui do primeiro grau é o que? É um valor positivo. Sempre que o coeficiente angular for maior que zero, for um valor positivo, eu tenho uma função crescente. E toda função crescente tem esta configuração de sinais, que é o que? Após o valor da sua raiz, correspondentes em y positivos para qualquer valor de x. Antes do valor da sua raiz, correspondente em y negativo para qualquer valor de x. Assim sendo, ó, onde é que eu atendo a minha inequação aqui? Eu tenho aqui, ó, que a minha f de x tem que ser maior ou no mínimo igual a zero e a minha g de x tem que ser maior que zero. Bom, onde é que eu tenho aqui, para minha f de x, valores maiores ou no mínimo iguais a zero? Bom, para qualquer valor, né? A minha função zera em x igual a 3, porque quando x for igual a 3, ó, y vai ser igual a zero. Para qualquer valor acima da minha raiz, correspondente em y positivo. Para qualquer valor abaixo, também correspondente em y positivo. Então, ela sempre vai ter o quê? Sempre vai ser maior ou no mínimo igual a zero para qualquer valor que eu botar aqui. Portanto, ó, são todos os reais. O conjunto verdade aqui da minha primeira inequação, que atende a minha primeira inequação, são o quê? São os reais. Qualquer número aqui que pertence ao conjunto dos reais vai atender a minha inequação. Agora a minha segunda inequação, ó, a minha g de x é o quê? Maior do que zero. Onde é que eu tenho valores maiores do que zero? Para qualquer x que pertença aos reais, seja maior do que o valor da raiz. Portanto, ó, maior que 2. Assim sendo, ó, o próximo passo é fazer a intersecção dos dois conjuntos. Fazendo a intersecção, eu vou ter isso aqui, ó. Na primeira linha, coloca aqui, ó, o meu primeiro conjunto verdade, que são o quê, ó? Todos os reais. E coloca aqui a raiz da minha função. Na segunda linha, coloca aqui, ó, o segundo conjunto verdade, que são o quê? Valores acima de 2. Na terceira linha, eu faço a intersecção dos dois conjuntos. E ao fazer a intersecção dos dois conjuntos, o que eu percebo? Qual vai ser a solução que vai atender as minhas duas inequações de forma simultânea? Bom, vai ser x pertencendo aos reais, tal que x tem que ser maior do que 2. Por que isso? Quase o seguinte, eu tenho que atender a minha g de x, a minha inequação aqui, ó, que envolve a minha função g de x, e a inequação que atende a minha f de x. E o que atende as duas de forma simultânea é o que? É x sendo maior do que 2. Porque assim eu atendo a minha g de x e atendo a minha f de x. Esta resposta serve às duas inequações. Portanto, é a resposta do sistema. Bom, eu espero que vocês tenham entendido esse vídeo. Se vocês não entenderam, tem alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Se gostou, deixe aí o seu like. Se gostou do canal, se inscreva. Tenha bons estudos e até o próximo vídeo.